Olha eu aqui novamente. Estamos aqui novamente para falar sobre esse tema, a falácia do universalismo, da universalidade, principalmente que permeia no meio do povo que recebeu a graça de Deus. E o tema é os filhos da ressurreição. Quem são os filhos da ressurreição? Quem foram aqueles que foram atraídos para Cristo? Quem foram, quais foram, quem foram os que de fato têm, quem são os que têm vida eterna? Senão os filhos que passaram pela ressurreição, e a palavra arrebatamento, né, que quer dizer harpazo, chamado de longe, atraído para si. Quando a gente lê na Bíblia arrebatamento da igreja, que não é arrebatamento da igreja, Paulo fala do arrebatamento individual, tá? A gente chama de arrebatamento da igreja até uma força de expressão, porque a gente sabe que igreja tem uma conotação de um grupo, que é o corpo, né? De fato, a igreja já foi arrebatada, tomado para si, tomado à distância, por isso que Jesus de Nazaré dizia, usando aquela palavra, aquela linguagem judaica, dizendo que as minhas ovelhas estavam na palma das mãos dele e ninguém os arrebataria ou os arrebatará. Ou seja, uma vez que nós estamos seguros, usando o ministério de Jesus de Nazaré como referência, uma vez que o povo de Deus está em suas mãos, na palma das suas mãos, claro que Deus não tem palma de mãos, que a gente não pode olhar isso com um olhar natural, mas falando que estamos debaixo do seu senhorio, do seu governo, do seu poder, pertencendo a ele, ninguém pode arrebatar, tomar das suas mãos, tomar do seu poder, tomar do seu senhorio. Como disse o apóstolo Paulo, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque esta igreja foi arrebatada, esta igreja passou da morte para a vida. Houve uma ressurreição de um estado de consciência da alma, não do espírito, porque o espírito nunca morre, o espírito sempre esteve no eterno, sempre esteve em Deus. Diga-se de passagem, o escritor lá na carta de Eclesiastes, ele diz, o espírito que veio de Deus, espírito nós entendemos também que é vida, né? Então a vida espiritual, o espírito que veio de Deus voltará para Deus. Agora existe vida, espírito, fôlego de vida, ou alma vivente, que é criação de Deus, cumprindo um propósito aqui terreno, mas que deixarão de existir, pois não herdarão a eternidade, porque para herdar a eternidade, para herdarem a eternidade, teriam que ser filhos da ressurreição. E nem todos foram filhos da ressurreição. Então cai por terra essa doutrina, essa falácia da universalidade, do universalismo, de que todo mundo é filho de Deus no Espírito. Não existe isso, abençoado. Nós já deixamos uma mensagem recente falando sobre principalmente os textos de Apocalipse, mas eu quero dar uma reforçada aqui nesse tema, nesse versículo, nesse texto. Olha lá, Lucas capítulo 20, versículo 36. Nós falamos neste texto no domingo, dentro de uma mensagem sobre ressurreição, mas eu quero atentar aqui, trazer aqui para aqueles que possam ter curiosidade e entender melhor esse tema sobre universalismo, universalidade, onde algumas pessoas afirmam, sem nenhum tipo de fundamento, que depois do ano 70, principalmente, depois do juízo de Deus sobre Israel, todo mundo é filho de Deus. Diz assim, Lucas 20, 36. Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ó, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, sendo filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, os filhos de Deus foram aqueles que passaram pela ressurreição em Cristo. Ressurreição de um estado de consciência, tá, abençoado? Um estado de uma questão pactual, de uma questão de mudança, não geograficamente
falando humana, mas sim no sentido espiritual, como disse Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, quando Paulo fala dentro daquele contexto dos judeus, ele nos tirou das trevas, nos transportou para o reino do Filho amado, ou seja, houve um transportar, um arrebatamento, foi tirado de um lugar e colocado, posicionado em outro. Quando João disse nós passamos da morte para a vida, é justamente nesse sentido também. Houve uma ressurreição de um estado de morte e agora estamos em um estado consciente de vida em Cristo, porque ele disse: eu sou a vida, e ele deu a vida pelo seu povo, né? Então, aquela referência lá do Vale de Ossos Secos, nós trazemos também como uma condição que se encontrava em Israel, todos estavam mortos, separados de Deus por causa da transgressão. Quando Cristo consumou a eterna redenção, ele atraiu as atenções, ele atraiu aquele estado, né, de consciência do povo judeu para ele. E nós, gentios, nós que éramos gentios, considerados, né, naquela época, que hoje não existe mais diante de Deus, grego e gentio, grego e judeu, todos fazemos parte da família de Deus. Aqueles, obviamente, passaram pela ressurreição. E tá, irmão Elcio, mas o que a gente entende é que todo mundo é filho de Deus no Espírito, porque todo mundo passou pela ressurreição. Não abençoados. Se você for analisar vários textos que Jesus vai falar, Deus fala, os apóstolos falam sobre a questão de escolha de Deus, não depende de quem quer, de quem corre, mas de quem Deus se compadece, usa misericórdia. Você vai ver o apóstolo Paulo falando: não tem o oleiro poder sobre a própria massa, para da mesma massa fazer um vaso de honra e outro para desonra, filhos para a salvação e outros para a perdição. Se Deus suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição, para que desse a conhecer nos vasos de misericórdia a sua glória. Você vai ver João, capítulo 17, versículo 12, falando, Jesus orando ao Pai, dizendo: eu guardei aquele que tu me destes, porque são teus, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Se alguém vier dizer, mas aquilo ali só se aplica a Judas, também não se aplica apenas a Judas, que você vai ver também a manifestação do homem do pecado, do filho da perdição também lá nas cartas de Paulo, tá? Então isso é apenas como base de referência para a gente entender. A gente vai ver também o ladrão na cruz, uma direita ou esquerda, que Jesus disse que as ovelhas, na linguagem judaica, estariam à sua direita e os bodes à sua esquerda, apontando para os filhos da perdição. Então, quem passou pela ressurreição, na morte, morreram com Cristo para o pecado, para a transgressão da lei, pois o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Nós já falamos isso no domingo, eu não vou ficar aqui batendo. Eles ressuscitaram também, na semelhança da morte de Cristo, eles morreram. Na semelhança da ressurreição, eles também foram ressuscitados de uma condição. Então, os filhos da ressurreição são filhos de Deus. Tem nada a ver com carne, para as pessoas acharem. Não, é porque... Não. O escritor também, Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 9, no versículo 8, ele diz que não são os filhos da carne, que são filhos de Deus. Então não adianta a gente tentar dar uma ajuda para Deus. Não, é porque a gente tem que entender que Deus não vê como nós vemos. Mas é exatamente isso, Deus não vê como eu vejo. Então por isso que é melhor a gente ir por aquilo que os escritores, né, que nós temos como referência, deixaram escrito acerca de salvação, acerca de eternidade, que não são todos abençoados. O apóstolo Paulo, ele fala uma palavra bem interessante, aqui em 1 Tessalonicenses, se não me falha a memória, deixa eu ver se eu encontro aqui. 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai falar acerca do castigo, né? 1 Tessalonicenses, vamos lá, 1 Tessalonicenses, deixa eu ver se é aqui mesmo. Capítulo... Deixa eu ver se é a 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, Paulo já apontava ali para o juízo, falando ali da parousia, a vinda de Cristo, né?
Lembra do anjo que trouxe o evangelho eterno? Apocalipse 14:6. E vi outro anjo trazendo o evangelho eterno, e ele pregava a todo o povo, a língua no singular e a nação, né, trazendo juízo para aquele povo, também apresentando, né, mostrando o juízo de Deus. Algumas pessoas dizem que é ali que é a base do evangelho eterno que a gente tem que viver. Paulo falou sobre isso também, sobre o juízo de Deus. Olha que interessante. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 em diante, disse Paulo: como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, dos quais não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, versículo 9, padecerão eterna perdição, deixarão de existir, ante a face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Então, no versículo 9, diz: os quais, como castigo, padecerão eterna perdição, sendo banido da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, os filhos da perdição serão banidos da face da glória do Senhor. Abençoados. Os filhos da perdição não terão acesso à glória do Pai, à eternidade, sabe? A habitação celestial, eterna. Por quê? Porque não passaram pela ressurreição. Não alcançaram esta ressurreição porque não tinham sido escolhidos para isso, tá? Não é porque eles não queriam, é porque não foram. Não foram escolhidos para isso, predestinados para isso. Então, os filhos de Deus passaram pela ressurreição. O espírito que veio de Deus volta para Deus, volta à habitação celestial, a morada eterna. Mas não é todo mundo, tá? E eu vou ler mais uma vez, porque eu já preguei na outra mensagem, mas são textos bem interessantes. Apocalipse, capítulo 20. Olha lá. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 e 15, diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Aqueles que não herdarão a eternidade, aqueles que não verão a ressurreição, não viram a ressurreição e não terão a eternidade, não terão vida eterna. Aí no 15 diz assim: aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aquele que não foi achado no livro da vida. Então, quem disse que todo mundo está no livro da vida? Viu aí? Mais uma vez, quem disse que todo mundo passou pela ressurreição em Cristo? Quem disse que todo mundo passou da morte para a vida? Quando João disse nós passamos da morte para a vida, é porque João cria na ressurreição. Quando nós dizemos que somos filhos de Deus, é porque o Espírito do Eterno testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Eu estou dizendo com isso que só nós somos filhos de Deus porque nós temos essa consciência, esse entendimento, essa salvação em graça? Claro que não. Mas eu estou lendo, mostrando que nem todos têm isso. Nem todos receberam isso da parte de Deus. Aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, nem todos são filhos da ressurreição. Portanto, não existe essa ideia de universalismo de que todo mundo é filho de Deus. Ah, na carne ninguém é filho, claro, mas no espírito todo mundo é filho. Não, porque não temos nenhum tipo de respaldo bíblico. Que nova revelação é essa? Isso é invenção humana, uma filosofia vã. Por quê? Porque não tem base, não tem como afirmar isso. Sabe? Mas depois do ano 70, você não tem nada escrito depois do ano 70. Tudo que você tem de revelação para depois do ano 70, que nós chamamos de plenitude eterna, plenitude da graça de Deus, estamos perfeitos, totalmente completos nele, é com fundamento ou com olhos iluminados, baseado ou baseando-se naquilo que estava escrito, tá bom? E não inventar um novo escrito, não tem como. Porque eu digo sempre, as mesmas pessoas que pregam que todo mundo é salvo, as mesmas pessoas que pregam que igreja não existe, as mesmas pessoas que falam que a graça acabou, são as mesmas pessoas que usam as falas de Paulo na graça, que usam as falas de Paulo direcionado às igrejas, às comunidades, que usa as falas de Paulo e as cartas de Paulo
para dizer que não existe nada daquilo que Paulo falou. Não existe nada daquilo circunstancialmente, momentaneamente, no tempo, no período de Paulo, tá? Mas como palavra transcendental, porque havia mensagens ali temporal e mensagem atemporal, uma mensagem que transcendeu, passou aquele período, tá? Que a palavra de Deus é espírito e vida, ela não ficou retida. A de Jesus de Nazaré, Paulo e até o ano 70, não. O que ficou retido ali foi os princípios elementares da doutrina de Cristo, a base, o fundamento da graça que Paulo lançou, mas veio, né, a edificação pelo próprio Criador, pelo próprio Espírito, que vai dando entendimento e a gente vai alcançando. Então 20:15 diz, Apocalipse 20:15, aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Agora olha Apocalipse 13:8. Apocalipse 13:8 diz assim: e adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, os filhos de Deus, eles têm o livro, eles têm o nome no livro da vida, sabe? Claro que a gente tem aqui com uma figura de linguagem que não tem nada a ver com um livro físico de papel e caneta. Eles têm um nome, nós temos um nome lá na eternidade antes da fundação do mundo. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo 1, versículo 4, ele nos elegeu nele, antes da criação, antes da fundação do mundo. Então, antes de todas as coisas virem à existência, nós já existimos nele, no Espírito. Nós quem? Aqueles que naturalmente nasceram biologicamente e passaram por esta ressurreição em Cristo, de um estado de glória para outro, de um estado de consciência para outro. Aqueles que vieram da grande tribulação, aqueles que vieram de debaixo do judaísmo, alcançaram, por meio desta graça maravilhosa, a ressurreição. E nós que estávamos fora, pela mesma obra perfeita de Cristo, o jambeiro bravo foi enxertado também na videira verdadeira. Por isso que hoje não há nem circuncisão, porque diante de Deus ele vê a família espiritual, os espíritos aperfeiçoados, até porque ele é pai dos espíritos, tá, abençoado? Então nós estamos nesse estado de glória perante o Pai. Bom, então se você gostou, compartilha aí, deixa teu like, obrigado vocês aí nos comentários, e vamos que vamos, respeitando as pessoas que pensam diferente, tá, abençoados? A questão aqui não é nada pessoal, não é nada com o irmão, não é nada com... A gente sempre fala aqui que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, é questão de doutrina, questão de ensinamento. E voltando até à questão do sistema religioso, meus amados, existem muitos homens de Deus que nós chamamos de legalistas, pastores, que estão lá cobrando dízimo, fazendo campanha de jejum, mas são pessoas do bem, pessoas honestas, verdadeiras, né, dentro do seu caráter pessoal. A questão aqui é só a questão da doutrina bíblica que eles se embolam, né? Aprenderam errado, transmitem errado, e outros permanecem no erro, estão aí mesmo para que seja vista a diferença entre aquele que, como disse o profeta, que serve e aquele que não serve, tá bom? Então, é necessário a gente analisar tudo isso. Então, mesmo no campo do sistema religioso, ou no campo das pessoas que dizem que estão em graça, ou que não estão em graça, estão pregando um outro evangelho aí, um terceiro evangelho, né? Terceiro, é a gente respeitar a pessoa, o irmão, tá? Não estamos aqui para julgar o caráter de ninguém, até porque nós somos filhos de Deus. Todavia, entretanto, biblicamente falando, a gente vai juntando informações e aprendendo que não adianta a gente tentar colocar uma coisa que Deus não colocou e nem tirar. Então, os textos são claros, objetivos. Os salvos são aqueles que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Tem o livro, o nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Tá? Passaram pelo processo da ressurreição, ou seja, receberam direta ou indiretamente as bênçãos que Cristo conquistou na cruz, tá bom? Por isso que nós não ignoramos aquele sacrifício que foi perfeito. E aquele período, aquele povo que não recebeu o evangelho, como disse o apóstolo Paulo, que foram banidos da face do Senhor, eles
foram lançados no fogo eterno, figura de linguagem de juízo, para a perdição. Então, não tem como afirmar, não tem como ficar batendo nessa tecla de que todo mundo é filho de Deus no Espírito. E o que importa, ou melhor dizendo, na carne ninguém se salva eternamente, claro, mas no Espírito todo mundo é salvo. Não. Então, vocês ouvintes é que devem analisar, prestar muita atenção, estudar com carinho, anotar e não ficar cocheando entre dois pensamentos. Se você acredita que todo mundo é salvo, que você defenda e continue pregando, falando dessa forma. Se você vê, entende desta forma, que os salvos são aqueles que Deus escolheu, que passou pela ressurreição, que tem um nome na eternidade, é o que nós apresentamos dentro de um contexto bíblico, tá bom? Não sei se a gente inventar aqui uma cartinha, fazer como sistema religioso, que é o livro da escola dominical, é a carta daquela fundadora, é a carta do profeta, é o livro inspirado pelo profeta, o fundador do ministério, e aí as pessoas vão seguindo filosofias, entendimento particular. Mas quando a gente leva o entendimento dentro de um contexto bíblico, a gente percebe que não tem como defender essa tese, tá bom? Ficamos por aqui. Graça e paz, graça eterna. Obrigado pela presença de todos, pelo carinho de sempre. Vamos que vamos, crescendo na graça e no conhecimento do grandioso Deus.